Olá, hoje a gente está num Tirando de Letra para conversar com o Sérgio de Sá sobre a reinvenção do escritor, literatura e mass media, que é um título muito provocador. Eu acho que essa foi a sua intenção mesmo, de lançar uma provocação, pelo resgate que você faz também de todas as literaturas e leituras provocativas que você escreveu sobre, né, e foi influenciado também por elas, assim, na tua vida. Obrigado pelo convite para estar aqui. O livro nasce, acho que nasce lá bem atrás, assim, interesse, né, por leitura de maneira geral, e uma coisa que se casa logo em seguida com uma entrada num curso de comunicação, né? Então, um casamento antigo entre literatura, né, o prazer da leitura e tal, e, digamos, a obrigação profissional e tal, né? Eu, enfim, me formei em jornalismo e fui jornalista nessa área de cultura durante muito tempo. As leituras vêm e estão aí, então de alguma forma tem uma homenagem a essas leituras antigas, né? Por exemplo, quando eu me refiro aqui ao Rubem Fonseca, né? Que é, na maioria dos casos, eu acho, para as pessoas que se apaixonaram por literatura recentemente, o Rubem Fonseca é uma porta de entrada muito importante, né? Eu me detenho sobre ele em alguns momentos, não é a figura central aí, né? Talvez seja a figura central na formação, né? Na minha formação de leitor, né? E ele traz uma coisa importante, que é a cidade para dentro da literatura brasileira contemporânea, né? E hoje, quer dizer, pensar a cidade sem os meios de comunicação de massa é impossível, eu acho, né? Então tem Rubem Fonseca, tem o meu, digamos, ídolo, que é o Sérgio Santana, que eu leio também há muito tempo, muito graças a um curso de literatura brasileira contemporânea que eu fiz na Universidade de Brasília, na UNB, como aluno de letras, com a professora Aglaída Facó. Isso no final dos anos 80. Né? A Aglaída foi uma figura importante para usar um jargão jornalístico, para me pautar no mundo da literatura contemporânea. Muito apaixonado, né? Muito. Muito. E assim, um especialista em Guimarães Rosa, alguém que entendia tudo sobre Graciliano Ramos, e ao mesmo tempo alguém muito antenada, né? Muito ligado na literatura contemporânea. Então, já naquele momento a gente lia pessoas que estão aqui, né? João Gilberto Noll, né? Silviano Santiago, Sérgio Santana, né? A galera orientava já teses, né? Dissertações e teses sobre o Sérgio Santana nos anos 80, quer dizer, alguém que estava ali muito conectada com o que estava acontecendo. Naquele momento, ainda, claro, um rescaldo todo da literatura feita em função da ditadura militar, né? Que ainda está aí, persiste, digamos assim, essa reflexão sobre isso, mas hoje me parece um pouco mais descolado. Naquele momento, muita coisa, a gente leu muita coisa também relacionada ao período, digamos, de chumbo, né? Isso foi muito importante, até para eu perceber uma certa mudança na literatura brasileira a partir dos anos 90, me parece, que aí o inimigo passa a ser outro, passa a ser justamente, me parece, os meios de comunicação de massa. Daí nasce esse projeto que começa numa dissertação de mestrado e continua numa tese de doutorado, que é o livro, né? O livro é resultado de uma tese que eu fiz na UFMG, né? Orientado pelo Vander Melo Miranda, e pouca coisa mexida, né? Tem, claro, diz o Ricardo Piglia, que tudo que a gente lê e a gente escreve é um pouco a nossa autobiografia, né? O argentino Ricardo Piglia. Eu acho que esse livro é um pouco, sim, o que eu sou, né? Nesse trânsito há muito tempo entre o jornalismo e a literatura, entre o mundo das redações de jornal e a academia. Você experimentou muito disso, assim, e o teu texto mostra muito essa fluência, né, de você ter uma linguagem muito acessível. E aí isso até dito aqui também, como crítica do teu livro, que você conseguiu fazer uma tese de doutorado que não é maçante, é uma coisa que você lê 200 e tantas páginas numa tacada só, de uma forma muito agradável. Como é que a tua experiência como jornalista, escritor de uma redação, de um espaço delimitado para a escrita, escreve um texto desse tamanho e ainda consegue ser acadêmico?
Era um problema inicial, se iriam aceitar, até digo isso mesmo, numa nota que tem do autor nesse livro, se a banca aceitaria um texto que é pouco acadêmico, né? No sentido, é um texto que quer sim afluência, quer uma certa velocidade em algum momento, quer ser legível, né? E aí sim é vício jornalístico, né? Quer ser compreensível, então é um desafio. Agora, também não vejo como uma grande novidade, o maior crítico literário brasileiro, vivo, Antônio Cândido, escreve com a clareza, né, absoluta, não tem nada no Antônio Cândido que seja difícil de ler. Estou longe aqui de tentar comparar qualquer coisa, não é nada disso, só estou dando um exemplo de que não é preciso ser hermético, dificultar as coisas para o leitor para dizer o que você pretende dizer. Né? Em tempos de mass media, você tem um massacre do fácil, a gente também precisa se tornar acessível? Você pensa nisso? Não. Acho que sim, quer dizer, para mim a dimensão da comunicação com o leitor não pode ser perdida nunca. Se eu começar a experimentar demais nesse momento, quer dizer, se eu fosse fazer literatura, talvez eu me arriscasse a isso. Não é o caso, né? Tem aqui sim uma dicção um pouco cronística, tem uma coisa que é também eu acho que é um saber em elaboração, quer dizer, como falar dessas coisas trazendo as pessoas para dentro desse universo, porque também ficar fechado, isso foi uma intenção desde o início, eu queria publicar essa tese, né? Então eu escrevo a tese já com essa intenção de não ter que mexer se viesse uma possibilidade, né, uma chance de publicar. Então eu mexo muito pouco, não tem quase nada mexido aqui do que era a tese para o livro, né, no que está no resultado aqui, né? Mas isso sim, quer dizer, voltando, né, ao início, quer dizer, é sim uma coisa feita de propósito, de não vou, digamos, não acho que a vida do leitor precisa ser complicada, né? Eu acho que ela pode ser simplificada e ainda assim você tentar dizer coisas que façam sentido, que tenham a ver com o dia a dia do leitor. Agora, também é um livro muito, digamos, especializado, né? Não é um livro digamos, para todo mundo, né? É um livro, me parece mais um livro de análise literária, de crítica literária, do que qualquer outra coisa, né? Que elege alguns textos da literatura contemporânea, né? Mas... Não, e é bom que você já me deu um gancho, porque quantos anos você trabalhou na redação, escrevendo para cadernos de cultura? Eu trabalhei em jornal, não sei do tempo, porque eu fiz assessoria de imprensa durante uma parte desse tempo, em que eu fui jornalista, há uns 8, 10 anos, talvez. E aí você elege, para pôr um anexo aqui, um caderno, né, de literatura, um caderno literário no final do livro, em que você elege alguns textos seus, que foram textos que você escreveu para o caderno Pensar. Isso. E você cita uma gama enorme de pensadores, de escritores contemporâneos. A Beatriz Sarlo é uma, por exemplo, que eu sou fã, e eu vi você num diálogo com ela, assim, numa intimidade, uma coisa ímpar, em Buenos Aires. Também é uma coisa que você desenvolveu no seu trabalho. Como é que foi essa escolha? Como é que você elegeu? Eu quis muito fazer entrevistas, por causa do jornalismo, né? Eu, ao longo, como no meu tempo de jornalista da área cultural, eu fiz muita entrevista com escritor, né? Então eu queria trazer isso para a academia, inclusive na defesa é uma coisa que é ressaltada, quer dizer, a entrevista como um gênero que a academia ainda não entende muito ou não dá o devido valor, digamos assim. Então tem um capítulo do livro que é uma entrevista inventada, né? Quer dizer, inventada. Eu mesmo me entrevisto para falar de entrevista, né? Foi a coisa que me deu mais prazer de fazer da tese. Bom, o que alguém gostaria de saber sobre entrevista? Então, eu faço a pergunta e eu respondo, né? E tem uma parte em que a Sarlo aparecem mais 3 figuras da cena literária argentina, porque eu fiz o sanduíche lá, né? Então, eu, de fato, estive com a Sarlo um momento, estive com o Martin Cohen, que é um jovem escritor argentino interessantíssimo, com Alan Pauls, né, que teve um relativo sucesso aqui no Brasil com o livro O Passado, e com o Ricardo Biglia, que, enfim, não precisa de apresentações. Eu tive essa chance de encontrar essas pessoas lá e quis trazer, quer dizer, quis aproveitar esses encontros e justamente fazer uma mescla aqui da entrevista, do jornalístico, né, que está na entrevista, com a possibilidade do pensamento que a entrevista traz à tona, né? Nesse caso, eu enceno algumas coisas com essas 4 figuras da literatura argentina, né? A Sarlo é uma presença importante para mim, a melhor
a pessoa que, na América Latina, alguém que pensa o mundo contemporâneo como poucos, sabe? Eu acho que tem duas figuras centrais na minha formação, é o Silviano Santiago, como um pensador de literatura que não está preso a um castelo, literatura, só literatura, quer dizer, que pensa o mundo fora daí, né? Esse é um propósito do livro, quer dizer, se a gente ficar pensando em literatura, a tendência é que a literatura se dê mal, né? Quer dizer, a literatura precisa entender e incorporar esse outro mundo sem medo, né? Porque tem sempre algo preconceituoso, ou jocoso, ou sempre, eu digo, adorniano, né? Em relação da literatura em relação aos meios de comunicação, né? Os meios de comunicação não prestam, não servem para nada. Não é bem assim. Eles servem, por exemplo, para fazer literatura, né? Então, o Silviano pensa isso muito bem, a Beatriz Sarlo pensa isso muito bem também, né? Então, por isso, duas figuras centrais, e a Sarlo até, do modo como ela escreve, né? Os ensaios e tal. Aquilo me entusiasma muito e me deixa muito, assim, com uma boa inveja, né? do que ela é capaz de fazer a partir de, inclusive, abrindo mão de algumas ortodoxias do passado e tal, para pensar o mundo contemporâneo. Eu acho que falta isso à literatura, né? Contemporânea, é um pouco se dar conta desse mundo de imagens e sons, né? Esse mundo audiovisual que domina completamente a cena, né? Quer dizer, a literatura, eu digo que a literatura morreu, né? Eu até brinco, viva a literatura, né? Quer dizer, como é que a gente faz para a literatura ressuscitar? Quais são os mecanismos, inclusive esses escritores que eu tento ler aqui, o que eles estão fazendo para tentar trazer à tona, trazer de volta a literatura? Que você lança no início, você lança uma provocação. E é muito interessante que eu pensei, como é que um escritor reflete sobre o escritor, essa metalinguagem, né? Esse exercício que você fez. E aí culminou nessa entrevista. Achei interessante que ali eu acho que foi o ápice dessa experimentação de pensar a escrita, um escritor que pensa o papel do escritor, né? E como você foi encadeando os elementos na tua escrita também. Você vai jogando sempre os dualismos do escritor ali quando você nomeia os capítulos. E aí para cada capítulo você propõe uma análise, você propõe uma direção. E você brinca muito, está tudo dominado, está dominado, como diz o verso da canção popular, né? Eu quis trazer algumas coisas, digamos, que são coisas que estão no nosso dia a dia, né? Quer dizer, frases de publicidade, sem medo, né? De um pouco de incorporar esse repertório de imagens, de cenas e tal, que estão no nosso dia a dia. Eu quis trazer um pouco para tentar dar uma leveza ao texto acadêmico, né? Nada contra, é claro, não tem nada contra o texto acadêmico em si, não é nada disso, quer dizer, é uma tentativa, era inevitável, né? No meu caso, tentar entrar nisso. Até por você, né? Não tinha como, eu não conseguiria escrever, não sei o que, a saber, 2 pontos, eu nunca conseguiria escrever isso, né? Não era a minha praia e é engraçado, porque aí eu tive que achar uma orientadora no mestrado e um orientador no doutorado que aceitassem esse tipo de abordagem, né? Hoje até se aceita mesmo ficção, né? Tem um pouco de ficção aqui também, né? Então, como dissertações e teses, o que é bacana para a gente pensar esse lugar de reflexão da literatura, no caso contemporânea, no Brasil hoje, né? Cursos, quer dizer, o curso, por exemplo, o programa de pós-graduação em letras da UFMG é um programa muito aberto para esse tipo de abordagem. Permite muito diálogo. Permite muito, o programa em estudos literários, ele centrado ali, uma parte em literatura comparada, muito ligado em estudos culturais, quer dizer, permite essa entrada, esse cruzamento, né? Essa interseção aí entre duas áreas que me parecem muito afins, né? Que tem muito a ver, né? Cada vez eu descubro que tem mais a ver. E cada vez, é engraçado, essa coisa do personagem escritor, né? Não é uma novidade, né? Que o escritor reflita sobre o seu próprio fazer, né? O que me pareceu novidade, e é o que eu tento trazer para o livro, é justamente essa presença da mídia, né? Dos meios de comunicação, como um totem no meio da sala de estar, né? Eu até digo isso em algum momento. É uma coisa que está ali com a qual você não...
quer dizer, do qual você não pode se desfazer com facilidade. Não, e eu quero que você já segure isso aí, porque ele acabou de me dar um mote para o segundo bloco, que é quando a gente entra mesmo nas provocações do Sérgio aqui no livro para você. Até o próximo bloco.